Glória a Deus. Agora naquele dia, na beira do mar, a multidão se aglomerando. Daqui a pouco já vem correndo o principal da sinagoga de Nazaré, o líder, o pastor, o boca quente, o estrela do judaísmo, gritando: Jesus, Jesus, Jesus. O povo sai da frente. Quando ele chega nos pés de Jesus, bota a cara no chão. Quando ele bota a cara no chão, aí Jesus olha para ele e ele começa a dizer: Senhor, a minha filha está doente. Eu já tentei de tudo e não dei jeito. E o Senhor pregou uma vez na minha igreja. Eu creio. Vamos comigo lá em casa. Eu sei que se eu for, a minha menina vai voltar a viver. Vamos lá. É aqui uma lição do legado do Calvário. A gente tem que viver o legado do Calvário. Jesus voltou de uma viagem cansativa, missionária de dias. Jesus expulsou demônios. Hoje muitas vezes a gente sai para pregar, quando se converte 10 almas, Jesus batiza, a gente chega reclamando: hoje foi pesado, eu estou exausto. Jesus enfrentou o inferno quase todo. Chegou em casa, não teve direito nem de descansar. Aí chega Jairo chamando para ir na casa dele. Se fosse Genival Bento, possivelmente tinha dito: vou nada. Você lembra que eu preguei na sua igreja? Nem cachê você me deu. Você ainda me expulsou e fez coro para me jogar do monte para baixo. Muitas vezes nas nossas razões, muitas vezes nas nossas legalidades, muitas vezes nas nossas posições, a gente se enche de rajão e se esquece do maior legado do Calvário. Jesus, quando sabia que ia ao Calvário, ele olhou para os seus discípulos e disse: se vocês pregarem bem, todos saberão que vocês são meus discípulos. Não, ele não disse: o novo mandamento eu dou a vocês, se vocês aprenderem a cantar bonito, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Não, ele não disse isso. Ele disse: se vocês amardes uns aos outros como eu vos amei. Precisa muita coisa não, só precisa amar um ao outro. A gente está brigando por muitas coisas da terra e está se esquecendo o maior legado do Calvário, que é o amor ao próximo. Eu lembro que eu não sou saudosista, mas às vezes dá saudade. A gente não tinha estrelas nos nossos púlpitos. A gente não tinha popstar nos nossos púlpitos. A igreja não precisava assinar contrato nem depositar cachê para ninguém vir pregar. Nada contra, nada contra. Fique certo, estou dizendo porque me vem a memória do amor. Sabe quem ocupava os nossos púlpitos, as nossas igrejas? Os pés rachados, os ignorantes, os promode, Jesus, os pra riba. Não tinha hotel para ficar, mas olhava para a família e dizia: véia, fica aí, meu amor, eu só venho para o mês. Você vai para onde, meu filho? Eu vou sair para ver se Jesus me dá uma alma. E passava 15 dias andando a pé, enfrentando rios, para ganhar uma alma. E quando ganhava, voltava regozijado. Hoje a gente tem tudo fácil. O amor prevalecia. Jesus tinha 1000 motivos para dizer a Jairo: eu não vou. Mas ele olha para Jairo e diz: vamos lá, Jairo, eu vou com você. Eu vou devolver teus sonhos, os teus projetos. E ele parte para a casa de Jairo. Aquilo era tão inusitado que a multidão dizia: a gente vai também. Aí a multidão acompanha, a multidão vai atrás. Aí olha o que é que o escritor faz questão de registrar. Aí Marcos tira, Mateus e Lucas tira a atenção da viagem
e registra um fato, entre parênteses, no contexto histórico. Aí ele diz: e certa mulher, que há 12 anos padecia de uma hemorragia. Eu não quero ter detalhe na doença da mulher, que não me compete. Mas eu quero falar do poder da palavra em situações difíceis. Eu quero focar o que a gente detém e muitas vezes a gente não percebe. A doença que aquela mulher foi acometida era uma doença terrível. Era questão de saúde pública. Olha o que é que diz o livro da lei de Moisés, Levítico e Número, capítulo 5. Deus disse a Moisés: se algum homem ou mulher for acometida de um fluxo de sangue e não ficar curado no tempo hábil, se tornou imundo, tem que ser extinta do arraial. A doença que aquela mulher foi acometida tornou-se questão de saúde pública. Só para vocês terem uma pálida ideia, no mês passado eu fui pregar num congresso de missões na Suíça. E quando você embarca nos aviões internacionais, fui no DATAP, um dos primeiros assuntos que você vê lá é um vídeo te advertindo para ter precaução contra o ebola. Os irmãos lembram do ebola, um pequeno vírus que impactou o planeta? Eu vi por causa do ebola, aeroportos fechados, pessoas sendo arrastadas para quarentenas. Eu vi hospitais lacrados. Porque quando a doença se torna questão de saúde pública, não é mais um pedido, é uma ordem, é uma lei, é o Estado que tem que ir lá resolver. Então a doença daquela mulher se tornou questão de saúde pública. Não foi um pedido, foi uma ordem. A lei entrar dentro de casa, a Bíblia não diz, mas a história diz que aquela mulher tinha uma família. Deixa eu só citar pelo menos 4 coisas que essa doença tirou daquela mulher, que na ótica humana eram irreparáveis. Primeiro, a família. As autoridades entraram na casa dela e arrastaram ela de dentro de casa sem misericórdia para o arraial dos imundos. Primeira perda, a família. Segunda perda, o direito de ir e vir. Porque está escrito na lei que quem tivesse esse tipo de doença não podia andar livremente. E quando chegava no arraial, vestia um vestido, um fardamento característico, colocava uma talpa cheia de sino no pescoço com uma corda. E se quisesse se movimentar, tinha que manter uma distância de 100 a 50 metros de uma pessoa comum. E ainda tinha que, ao invés, além do sino fazer barulho, ainda tinha que vir gritando: eu sou imundo, eu sou um projeto falido, eu sou descartado, eu sou imundo, para dar tempo os 100 ir embora. E a terceira perda, o direito dela adorar. A Bíblia diz que quem tivesse aquele tipo de doença, nem no pátio da igreja poderia chegar. E uma coisa cruel para o judeu era tirar ele o direito de adoração. Você lembra o que aquela mulher do poço de Sicá disse a Jesus? Quando as tribos se separaram, você veja que ela era judia. E depois que o cativeiro voltou, eles voltaram, eles já habitavam em Samaria. Aí desde a divisão das 10 tribos que houve essa disputa. Judeu agora não se relacionava com os que moravam no norte na Samaria. Quando eles voltaram do cativeiro, veja que lá tinha o poço denominado o poço de Jacó. Aí Jesus, o sistema é bruto. O sistema é acostumado a ver pessoas que se diziam santo não se aproximar de leproso, de imundo, de doente. E o que contrariava era que Jesus falava com os leprosos, tocava nos doentes. Jesus ia lá, conversava com eles. Aí Jesus vai passando em Sicá, aí resolve parar. Manda os discípulos comprar algumas coisas. Aí chega no poço, dá uma mulher samaritana. Aí ele diz: dai-me de beber desta água. A mulher se assusta: como pode você, sendo judeu, pedir água de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? O senhor não sabe que os judeus não se relacionam com os samaritanos? Se tu soubesse quem fala contigo, tu me daria de beber e eu te daria de beber da água viva. Ele não perdia tempo.
Aí a mulher, sintetizando, a mulher passa na cara de Jesus: mas vocês dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém, mas vocês não deixam a gente ir, por isso que eu e os meus pais adoramos nos montes. Aí Jesus diz: filha, a gente fala do que sabe, e eu te digo uma coisa, a hora está chegando, a hora vem, que nem em Jerusalém adorarão, e nem muito menos nos montes, mas os verdadeiros adoradores vão ter a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. A hora está chegando, a hora está chegando. Era a hora do preço pelos povos. Aí a mulher agora vai para o arraial dos imundos, e a quarta e a pior perda: família, direito de ir e vir. A terceira, adoração. A doença roubou tudo dela. E a quarta foi a pior, a identidade. Quer ver uma coisa de quem é acometido de uma doença que se torna caso de saúde pública? Se eu perguntar o nome de alguma pessoa famosa aqui, alguém vai dizer: mas me diga o nome de um daqueles que foi infectado pelo ebola. A doença da mulher tirou o próprio nome porque a lei assim exigia. Veja que no mesmo dia, os mesmos escritores, falando na mesma reunião, o mesmo Jesus, quando eles apresentam a história de Jairo, ele diz: um principal, diz até o cargo, chamado Jairo. Mas quando ele fala o resultado da imunda, ele esconde o nome, ele diz: uma certa. Perdeu tudo. E agora jogada no arraial dos imundos. Jogada, esperando só o dia da sepultura abrir para ela entrar. Mas olha o que é que a Bíblia fala de tão lindo. Por inferência, a Bíblia nos diz que o crer vem pelo ouvir. A Bíblia nos mostra na inferência que um crente que viu Jesus fazendo maravilha, ele teve coragem de entrar no arraial dos imundos e fazer missão lá dentro. A Bíblia, por inferência, nos mostra que quando aquele missionário entra no arraial dos imundos, ele abre um diálogo com a mulher, porque está escrito: ouvindo ela falar de Jesus. E a Bíblia nos dá o que ele pregou. Por inferência, ele chega lá, irmã, e vê a mulher morta, desestimulada. Para mim não tem mais jeito, moço. O senhor está pregando aí, mas a lei já me condenou. Eu sou um projeto falido. Estou só esperando o dia da sepultura. Aí o missionário, o pregador, disse: se a senhora visse o que eu vi, a senhora não dizia mais isso. Mas não tem mais jeito, não. Se a senhora tivesse onde eu estava, a senhora mudava de ideia. Olha o que ele prega. Mateus capítulo 14, 34 por diante. Lucas 16, versículo 17 por diante. Está lá escrito. Ele, por inferência, relacionando os textos, ele começa a dizer: dona, moça, deixa eu pregar aqui para a senhora. Jesus uma certa vez chegou na região do mar. Ele sentou e começou a abrir a boca para pregar. Está escrito ensinar. Aí quando as pessoas reconheceram que era Jesus de Nazaré, as pessoas faziam carreira para lá, e ele ensinava. Aí vieram pessoas de Tiro, da região do mar, vem pessoas de toda a região marítima. E dona, eu vi, as pessoas vinham, traziam os doentes nas costas, traziam os endemoniados, e quando chegava perto dele, implorava para pelo menos tocar na veste dele. Dona, eu vi, as pessoas tocavam, os demônios corriam, as enfermidades iam embora. Ainda tem jeito sim, ainda tem jeito. A palavra. Missão não é coisa de gente normal. Se você for normal, você não faz missão. Tem jeito sim.